Amor, explica o que está acontecendo, porque está tentando aqui até agora. Você? Vê se está entrando de novo. Olá, gente. Está entrando já, alguém já entrou. Bom, gente, a gente tá tendo um problema técnico aqui, que a gente está tentando entrar pelo computador direto, mas ele não está logando, ele não está entrando. Então a gente fez tudo pro lado de lá, para a gente fazer tudo pela câmera do computador e para a gente entrar tanto no Facebook quanto no YouTube também. E tá amarelinho lá, era para ficar verdinho e para entrar tudo, né? Bom, eu vou até ficar de olho lá, porque caso entre lá, a gente acaba abortando aqui e entrando lá pelos três, pelo Facebook, pelo YouTube e pelo Instagram. Vamos lá tentando, mas por enquanto a gente, para não deixar em branco, que a gente falou para muita gente, a gente vai levando a nossa live por aqui mesmo, tá? Essas coisas que acontecem que a gente não sabe porquê. Desculpem o atraso aí e o contratempo. Gente, a live de hoje é o seguinte, será mesmo culpa do cliente os erros que a gente vê em sublimação? Será mesmo culpa? Né? Vocês têm a culpa? O que acontece? O que se diz muito, né? Como vocês devem resolver os problemas, né? E o que se deveria dizer é o seguinte, como não ter problemas, porque existe uma forma de você não ter problema nenhum, você trabalhar tranquilamente, com tudo perfeito, com tudo certo, com tudo como se deve fazer, né? Então você não deveria ter problemas, só que foram gerados tantos problemas ao longo desses anos, que todo mundo acha que sublimação é mesmo uma caixinha de problemas. Então, as pessoas acabam se tornando reféns, né, de tudo que foi dito errado, que foi propagado para parecer uma grande gambiarra, né? Então, exatamente como antes diziam, olha, manga com leite faz mal à saúde. E isso foi, durante anos, todo mundo pensou que era mesmo assim. Não é nada disso. E o ramo da sublimação é exatamente assim. O que foi dito lá atrás, isso dá errado, aquilo dá errado, tá tudo errado, né? Então, vamos lá. Eu vou dar alguns dados aqui para vocês terem ideia de como a coisa está tão errada. Uma pergunta se as pessoas estão vendo, porque... Vocês estão vendo direitinho? Tá tudo travado. Como está aí? Tá travado? Eu não tô conseguindo falar? Como é que vocês estão? Me dá um retorno aí de como é que está essa internet, que está muito ruim. A internet aqui, e a internet nossa é sempre muito boa, a gente tem um canal vivo aqui que é muito bom. Não sei por que hoje está tão ruim. Talvez seja por causa desse negócio da final do Carioca aí. Será isso, gente? Vamos ver. A cena aí, gente, perfeito? Eles estão dizendo que está tudo perfeito. Então vamos seguir adiante. Bom, gente, não dá para a gente aceitar, por exemplo, um cara fazer um teste de papel com uma tinta genérica, dizer, olha, eu estou fazendo o teste desse papel e estou usando uma tinta genérica, né? A verdade, só existirá um teste se for com um papel específico e com uma tinta de uma marca, de um modelo específico. Aí sim você tem um teste, você testa o papel dizendo, essa tinta é tal e a gente está usando o papel tal, tá? Se a gente trocar a tinta e usar o mesmo papel, tudo vai mudar. Ou seja, se a gente usar outro papel com outra tinta, também vai mudar. Então você tem duas coisas que você tem que balancear. Você fez o teste de um papel com uma tinta, ou um outro papel com a mesma tinta, ou uma outra tinta com o mesmo papel. Aí sim você vai ter um entendimento do que
foi o produto final, do que aconteceu nesse teu produto final. Como todo mundo faz coisas que você não sabe como elas surgiram, como elas aconteceram, você acaba nunca chegando num produto final. Aí, gente, olha só, o que acontece que a gente acaba ouvindo? Eu coloquei umas coisas que eu vejo pelos grupos. Uma moça dizendo: amanhã levarei a minha impressora para fazer uma limpeza e transformá-la para tinta sublimática. Olha só, transformá-la. Transformar o que, se ela já é base de água, se ela vai funcionar? Aí ela perguntando: vocês acham que, além disso, eu deveria já tirar os roletes e colocar também o dispenser externo? Então, isso, gente, mostra que todo mundo está indo para o caminho completamente errado. Está indo para trocar coisa que não deve, para fazer coisas erradas. E isso, gente, é exatamente o lance que eu falei do manga com leite faz mal. Não é nada disso, gente. Você pega uma impressora nova, usando a tinta ideal, você não tem que ir para lugar nenhum, nem dispenser externo você precisa fazer, porque você vai dar menos limpeza, né? E isso, gente, ela vai funcionar melhor até do que com a tinta corante original. Isso é tudo deturpado, é tudo distorcido para dar errado. Então, aí vem outra coisa. Perguntei ao meu professor se deveria comprar a L1800, que ela tinha 6 cores, né, se eu poderia usar ela para sublimação. Ele não soube responder. Então, gente, nem os professores, né, sabem o que eles estão passando para os clientes. É impossível um cara que é professor ele não saber que a impressora de 6 cores ela não deve ser usada para sublimação. É impossível, gente. Então ele está ensinando aquilo que ele nunca aprendeu. Bom, a outra coisa que eu coloquei aqui também é a tinta sublimática. Todo mundo diz que vira um gel, e se você não imprimir todos os dias, você vai ter que limpar dia sim, dia não, no mínimo. Gente, o que é isso? Isso aí é a teoria da coisa errada. Se todo mundo diz isso logo de início, você se acostuma com tudo que vai dar errado. Você já compra achando que vai tudo dar errado. Tem gente, que compra uma impressora e vai direto lá, ele não coloca a carga inicial. Ele viu um vídeo no YouTube que ele tem que ir com a seringa numa impressora zero, nova, nunca foi usada. Ele vai lá, vai puxar a tinta pela seringa, pela cabeça, porque alguém disse para ele que tem que ser assim. Então, é a conspiração, gente, é a teoria de que tudo para sublimação tem que ser diferente de usar a impressora original com a tinta original. Não é diferente, de jeito nenhum. Você vai começar da mesma forma, tudo vai funcionar igualzinho ou até melhor do que com a tinta corante original. Aí diz outras coisas. Olha, para trocar de uma tinta para outra, você tem que imprimir 300 folhas em modo máximo de qualidade, porque só gastando tudo você não terá risco de coagular. Gente, de onde tiram coagular? Coagular é sangue, não tem coagulação, você pode ter uma contaminação, coagulação não existe, mas a gente vê essas aberrações. E tem que fazer limpeza total do cabeçote com uma seringa e com cuidado para não danificar. Gente, nada você tem que fazer, tudo via software. Você coloca a tinta e faz a eliminação total da tinta. Isso faz com que a tinta que está nas mangueiras, ela vai embora e vai entrar tinta nova, tá? Então, volto a dizer, é uma teoria de que tudo está errado quando você coloca a tinta da sublimação. Até a garantia você diz que perde. A garantia perde se você tirar a tinta original e colocar qualquer outra tinta, não especificamente a tinta sublimática. Então, vejam que está tudo errado, né? Como ninguém detalha e ninguém explica como tudo realmente funciona, há uma confusão demasiada. Para quê? Para se vender curso, para se vender equipamentos ruins,
para se vender insumos que não funcionam, de péssima qualidade, mas que já que vai dar tudo errado, então eu vou vender uma tinta qualquer mesmo que vai dar erro. Não é assim, não é assim de jeito nenhum. Vocês não podem aceitar os argumentos, né, que surgem cada dia mais invenções loucas, né, de ajustes para tentar solucionar os problemas que nunca deveriam existir. Porque eu digo, todos os meus clientes, né, que têm as minhas orientações, que usam a minha tinta, usam o meu perfil, aqueles que podem comprar equipamentos industriais, esses não passam por nenhum problema. Não existem problemas para quem tem a orientação correta, compra a tinta certa, tem sabe o que deve fazer. O resto, gente, quer prensar, isso aí tudo cada um faz de um jeito. Isso aí tudo é a coisa mais fácil do processo todo. Se você tem o papel correto, com a tinta correta, com a coloração correta, tudo funciona às 1001 maravilhas. É tudo muito fácil. Então tem coisas que vocês compram que não deveriam ser, nem deveria ter, dispenser externo, desumidificador, como é que se diz aqueles negócios que fazem para tirar umidade, estufa para tirar umidade. Nada disso é necessário, mas todo mundo diz e repete que você precisa disso tudo. Então o processo, quando ele é perfeito, né, ele não tem nenhuma culpa, você não absorve nenhuma culpa, porque funciona tudo perfeitamente. Então você tem que ter, eu vou virar aqui, que a sublimação ela é uma ciência, gente. Só que com a necessidade de usar equipamentos e insumos próprios e os fatores que são temperatura, tempo e pressão, todos com a orientação certa e com aplicação específicas, né, para cada caso. Se você usa um azulejo, né, você tem alguns detalhes que são para ele ser colocado para baixo, ter uma temperatura e uma pressão ideais para eles. Já o papel certo para ele tem que ser o que tem tratamento químico, que ele fica direto à resina de poliéster. Então todos esses detalhes a gente explica direitinho que deve ser assim. Bom, o que vem lá de trás de errado? Primeira coisa mais errada do mundo é dizer sublimação não é transfer. Como não? Tudo que transfere é transfer. Então sublimação é um tipo de transfer, sim. Ele é diferente? É. Ele não tem toque, por quê? Porque ele sai do estado sólido, né, para o estado gasoso, ele não passa pelo estado líquido e ele impregna, ele transfere, ele sublima, ele tinge, né, como queiram entender. O processo é exatamente esse. Então tudo funciona um pouco diferente de alguns outros tipos de transfer, mas nem isso pode dizer que ele não é um transfer. Bom, as impressões necessitam de adaptações e acessórios para serem sublimáticas? Não. As impressões com a tinta sublimática, né, com a impressora certa, não tem adaptação alguma. Isso não existe, isso é uma inverdade, né? Nada que se faça nas impressoras é para adaptá-las para usar a tinta sublimática. Ela já é fabricada para tinta à base de água, então a tinta tem que ser feita para o equipamento. Bom, as tintas também elas não necessitam ter um lacre de fábrica, de jeito nenhum. As tintas que são colocadas lá nos reservatórios, elas são colocadas ali e ficam ali por muito tempo. Então, se elas necessitam do lacre para estarem boas, elas ali já mostra que elas vão ficar ruins. Então a tinta tem que ser boa por si só, não é o lacre que vai dizer se ela é boa ou não. Isso é uma inverdade também, isso é para te vender uma vantagem que na realidade não existe, até uma desvantagem. Se a tinta que é vendida precisa de um lacre, né, ela por si só já diz, olha, minha tinta não é boa, né? Isso é a minha opinião e é exatamente o que
acontece. Bom, o fabricante da tinta ele nunca é obrigado a oferecer o perfil de cores, porque ele não tem a menor o menor entendimento daquilo que você vai usar aqui, o papel, todos esses fatores aqui. Então ele não tem a menor chance de ir lá na Coreia ou lá na Itália fazer um perfil próprio para o Brasil. Por exemplo, aqui é que a gente tem que fazer esse perfilzinho e ele tem que funcionar. Que vejam bem, oferecer perfil não é vantagem nenhuma. Você tem que oferecer o perfil e ele tem que funcionar. Funcionar para todos os equipamentos da linha L, tá? Não é um para L120, outro perfil para L1300. Não, isso também é uma inverdade. O perfil tem que ser para toda a linha L. E veja bem, também para todo o papel. Entre aspas aí, gente, porque existe uma diferença de intensidade de cores. Se você usa o papel comum, você tem uma intensidade fraca. Se você usa o monolúcio, tem uma intensidade mediana. Se usa um papel fundo azul avira ou outro papel tratado, você tem uma intensidade mais forte. Aí sim, mas a tonalidade não modifica como dizem. Tá? Então, dizem até agora, eu já vi também gente dizendo que você tem que ter um perfil para o Windows, um para o Windows 10, outro para o Windows 7, outro para o Windows... Isso também não é verdade. É uma inverdade. Então, usam e abusam das inverdades para que você ache que a culpa é sua. E não é sua. Não absorva a culpa dos outros. É inversão de culpa. Né? Também não se fala, gente, de produtos que não são digitais. Existem vários tipos de transfer que não são feitos nas impressoras. São feitos em serigrafia, são feitos... Tá ruim? Tá indo bem? Tá. Então, beleza. Então, como não se fala? Porque não se conhece. Então, como pode um professor te dar uma aula de transferência térmica se ele não conhece um transfer serigráfico, se ele não sabe o que é um transfer glitter, né? Isso é falta de conhecimento. E isso, gente, é o que a gente tem que passar. Todo mundo tem que ter o conhecimento extremo para dar uma aula, para passar um conteúdo. Existem transfer inúmeros, coisas maravilhosas que tem de catálogo que existem aí. Mas como ninguém contesta os professores, né? E quando se discorda, tem um cara que está dando aula aí para dizer, olha, você faz um OBM dessa maneira. Aí você contesta lá, os caras ficam chateados, né? Gente, eu não fico chateado quando ninguém contesta. Pelo contrário, eu peço a todo mundo, gente, comente, né? Vá lá nos comentários e passe a sua dúvida. Entre no direct, passa pelo WhatsApp. Dúvidas todo mundo tem e a gente está aqui para tirar todas elas, todas aquelas que a gente conhece, que dentro desses meus 30 anos, né, eu vivo dentro de fábrica, eu vivo vendendo calandras que custam 130 mil reais, ou vendo equipamentos que custam 400, 500 mil reais. Então, para chegar até esse patamar, para chegar lá, a gente começou e viu tudo o que aconteceu de certo e de errado também, né? Pré-encolhimento de tecido, mancha, problema de rolete, ressublimação, tudo isso a gente vive dia a dia. Então, essa bagagem a gente passa diuturnamente para todo mundo. Isso aqui pouca gente tem. Bom, outra coisa, gente, como se define o tamanho das impressoras sem pensar naquilo que você vai produzir? Você vê gente falando, comprei uma 38 por 38, mas por quê? Porque fulano disse, comprou uma 40 por 60, mas você tem o quê? Tamanho em impressorinha 4, olha, você vai gastar o seu dinheiro, você vai jogar seu dinheiro fora. Se você tá preso no tamanho A4, para que você compra uma 40 por 60? Né? Ela é 4 vezes maior que isso, ou seja, você usa 1/4 dela. 3/4 você energiza dela e joga energia fora. Né? É muito dinheiro que você joga fora.
Como se avalia papel? Apenas pela cor do fundo. O fundo rosa é bom, o fundo azul é bom. Gente, existe carona. O pessoal pega carona. Se eu hoje for lançar um papel fundo rosa, eu boto ele fundo rosa e vendo como fundo rosa. Se eu pegar o fundo azul, eu boto o fundo dele azul. Eu nem boto nenhum tratamento químico dele e vendo. Isso, gente, não tem nada a ver com a química que está na outra parte dele. Então, não compre papel pelo fundo, pelo nome dele. Você tem que comprar pela marca, pelo modelo dele. Então, tudo tem uma especificação. Então, você tem que ter tudo. Dizer, olha, o papel fundo azul, que é fabricado pelo Papéis Avir, tem a química do Papéis Avir. Ele ganhou fama porque ele tem a química que tem uma impermeabilização muito boa, então ele ganhou fama. Aí veio carona de todo mundo. Você vê papel fundo azul da marca X, Y, N, H, J e todo mundo vendendo como se fosse fundo azul. Tem que entender, gente. Bom, qualquer problema também, seja ele risco vertical, risco horizontal, todo mundo sai, eu vejo isso nos grupos. Já dei 5 limpezas, mas não consertou. A primeira coisa que você tem que fazer é a verificação dos jatos. E verificar, gente, tira uma foto do que é e manda para mim, dizendo, ó, houve isso. Eu vou analisar o que houve para dizer, olha, não tem nada a ver com limpeza. Não tem nada a ver com rolete. O que está havendo aí que a sua cabeça está raspando. Então são detalhes que você vê de um para o outro. Não adianta ficar fazendo limpeza, estraga a sua cabeça. Bom, prensas 8 e 1 tem muita gente que tem, tá? Para mim seria uma última opção, tá? Mas tem gente que comprou usado, então teve uma oferta boa. Tudo bem, você pode tentar, desculpe, funcionar com ela assim mesmo. Não tem a qualidade necessária, mas tudo bem. Se você tem, não abra mão dela, né? Use ela, mas a gente fala o seguinte: para você usar o mínimo de opções possível, usa a plana e usa a que faz caneca, que são os equipamentos que vendem mais, são os produtos que vendem mais. Bom, as Epsons também, elas não são as melhores, elas são mais usadas com a tinta sublimática por uma característica das cabeças dela, tá? Outra coisa é o seguinte: definição de impressora, tá? O limite para sublimação, o que chega no ápice, tá? É 360 por 720. Então, se disserem para você, compra L31 tal, que ela tem 1440 por 1440, você não opte por isso. Opte por qualquer uma delas, que todas elas, inclusive a mais baratinha, tem 720 por 720. Então, não é por aí que você vai ter que comprar ou escolher uma impressora. Outra coisa é papel. Gramatura de papel, qualquer uma também pega o que você vai usar. Papel sublimático é só até 90 gramas, não precisa mais do que isso. Além disso, ele é um papel comum, não é um papel fotográfico. Isso também não tem a menor relevância, né, que os papéis são comuns. Outra coisa é o seguinte: eu digo até para a minha tinta, se você quiser, usa a minha tinta, você quer trocar por outra tinta, eu jamais vou te dizer que você não pode fazer isso. Você pode trocar quantas vezes você quiser, desde que você faça o procedimento correto. Entendeu? Então, esse terror que passam também não existe, é uma inverdade. Você pode usar qualquer tinta que você quiser e trocar a hora que você bem entender, tá? Bom, as impressoras também, elas não devem ser desligadas, tá? Você pode deixá-la ligada o tempo todo, tá? Outra coisa que eu vou dizer, alerta para vocês: não levem as suas impressoras por qualquer coisa para assistência técnica. Por quê? Vou explicar muito bem. E isso está no YouTube direto. Veja e detergente são para limpar. Veja para limpar banheiro,
e o detergente para lavar a louça não são para passar por uma cabeça de impressão, eles são muito, extremamente danosos ao seu equipamento. Tá? Estufa não vai ajudar na secagem da tinta, de jeito nenhum. O aquecimento do papel, sim, isso sim vai te ajudar naqueles dias que estão muito frios e úmidos, para você não ter problemas de roletes, tá? Mesmo que você use a minha tinta, em alguns locais você tem uma carga mais alta, está muito frio, você pode lançar mão do secador ali aonde a tinta, o papel está descendo. O papel, quando ele está aquecido, ele ajuda sim, só aí. Então você pega uma estufa, ela está a 5 metros da sua impressora, você pega o papel, coloca ali, só aquele caminhozinho que ele chega, ele já esfria e fica úmido de novo. E umidade não atrapalha de jeito nenhum, né? Isso eu falo e eu provo, né? Os roletes, embora eles estejam no lugar errado, né? Que é um erro da própria Epson, eles têm a sua função, então eles não devem ser retirados de maneira nenhuma, nunca, e é o que mais fazem. E eu sempre reitero, não tire os roletes, porque você está fazendo aquilo que todo mundo quer, você está colocando a culpa aonde não deve. A culpa é quase sempre da tinta, não é do papel, não é do rolete, não é da impressora. A culpa de problema de rolete é sempre da tinta, tinta que não tem a densidade correta, não tem a coloração correta, não tem o perfil correto, aí você só passa perrengue mesmo, aí você acha que a culpa é sua. Bom, os famosos picolitos, né, que dizem, olha, compra impressora que tem o picolitro maior, que tem a tinta pigmentada, porque vai entupir menos. Gente, isso não faz a menor diferença quando você usa a tinta correta. A tinta correta, ela está muito longe da picolitragem que você vai usar de 1,5, 3, ela está muito longe, ela não vai entupir de jeito nenhum, ela não vai secar de jeito nenhum, porque ela está muito longe daquilo que são os orifícios que passam a tinta. O coat do papel, que a gente chama da química, ele tem uma única função, é a função de não deixar a tinta passar para a fibra do papel. Ou seja, quanto menos a tinta passar para o papel, mais ela voltará, mais intensidade de cores você terá. Então, isso é que funciona a química. A química funciona exatamente para isso. Não caia em outra função que o pessoal fala que não tem a menor lógica. Gramatura do papel, tá? Para cima ou para baixo, ela não vai te ajudar de jeito nenhum, ela não faz a menor diferença, né? Porque existem papéis lá fora até com 18 gramas. Nas impressorinhas, eles não puxam, isso é o único fator. Então, papel de 50 gramas, uma L120 puxa tranquilamente. Se for tratado com química, pode ser até o de 40 gramas que ela puxa também. Então, papéis não tem a ver a gramatura para cima nem para baixo, ou seja, você vai usar no máximo 90 gramas, né? Bom, as impressoras também, eu vejo gente correndo atrás de perfil porque acha que a impressora sai de fábrica sem perfil. Não é verdade, elas saem com perfil de cores, né? O certo é você mudar sim, porque você vai usar um perfil próprio para toda a linha L e para a tinta que você vai usar, né? O perfil também, gente, que nego vende aí, eu já vi várias pessoas, até lá no meu grupo do Telegram, entrou um cara vendendo inúmeros perfis, né, para várias tintas, até da minha ele vende. O que ele faz? Ele pega, ele compra a minha tinta, eu dou esse perfil para ele grava isso e vende para várias outras pessoas, né? Não há nenhuma lei que proíba que ele venda. Só que o perfil, gente, não é como as pessoas imaginam que ele funciona. Então, eu volto a dizer, o cara que compra a minha tinta
vai o meu perfil, vai o guia de instalação e vai uma tabela em CMYK e outra mesma tabela igualzinha em RGB. Aí ele vai lá, ele vai usar aquilo, ele vai fazer todos aqueles ajustes, ele chega num produto final que ele vai ver se chegou a contento ou em CMYK ou em RGB. Nenhum dos dois é certo ou errado, tá? Os dois são certos. Eu prefiro fazer tudo em CMYK, dizer para você usar CMYK para você gerar o seu arquivo em CMYK, que você imprime em CMYK também. Você só está vendo ele tanto no monitor quanto em qualquer mídia digital, você vê em CMYK, até no seu celular. Bom, a tinta ela tem que manter a coloração sempre, a viscosidade e a cor original, que é o X da questão. Existem algumas tintas que são vendidas aí que hoje você consegue, com o perfil que eles mandam, chegar a 70% daquilo que seria correto, né? Já é pouco, mas você até chega. Só que a tinta não tem proteção UV, então daqui a alguns dias, né, você desanda o caldo todo. Então é isso que eu sempre alerto, né? Tome cuidado com tintas que não tenham proteção UV. Isso é primordial. Isso é muito mais importante do que ter um lacre de proteção, né? É muito mais. Bom, existem N produtos que eles têm a função do OBM, tá? Mas não se pode generalizar os produtos. O OBM que nós vendemos, o OBM Toque Zero, eu vou mostrar aqui para vocês, aqui, ó, ele foi cortado numa Cricut Maker, a parte áspera fica em contato, ó, tá vendo? Super legal, foi cortado, e ele é isso aqui, gente, ó, esse é o nosso produto, esse é o nosso OBM que vai em qualquer tecido e de qualquer cor. Um A4 pesa 2 gramas, tá? Vou dar um comparativo. A folha de papel fundo azul Avir, aquela de 90 gramas, ele pesa 6,5 gramas, um papel. Então, esse OBM, ele pesa 2 gramas, é muito menos. Então, para vocês terem noção de como ele não tem toque. O toque dele é muito baixo, por isso que ele é vendido muito, mas muito mesmo. Eu inventei ele há 3 anos, o meu primeiro vídeo dele tem 3 anos. Né? E a gente tem ele bom do YouTube, que ele grava o primeiro vídeo que foi feito dele. Então, se alguém disser, olha, fui eu que fiz, fui eu que inventei, então mostra, tem que mostrar, né, quando foi feito. Que isso, gente, o pessoal usa demais. Eu tenho 25 anos de mercado, ninguém mostra nada. Então, eu tenho a minha primeira nota fiscal, eu vendi a primeira prensa térmica do meu estado em 1991. Isso para muita gente, pô, o cara é velho. Sou velho, sim, gente. Eu faço 58 anos, mas eu tenho uma experiência única, tá? Então, aquilo que eu sei, gente, e eu passo para vocês, isso é o que vale. É a experiência que faz com que você caminhe na estrada correta, para que você saiba que, ó, existe aqui, gente, ó, isso aqui é um filme de impressão e recorte, tá? Da White. A gente nem vende isso hoje, tá? Mas você compra lá na Ink Mix, compra lá com o Márcio, ó, é um produto maravilhoso. Ó, isso aqui tudo PVC. Outra coisa que dizem é o seguinte: filme de recorte não é Power Film. Power Film é uma marca de filme de recorte. Existe o Caesar, existe esse da White Transfer, né? Esse produto é maravilhoso, é coreano, produto muito bom, mas muito bom mesmo. Bom, outra coisa que eu tenho que dizer para você é o seguinte: manchas em impressão também, elas podem ter vários e vários motivos, tá? Não é um só. Então tudo tem que ser analisado para ver aonde está o erro. Se é encolhimento de tecido, se é ressublimação, várias coisas. Teflon também eu vejo muita gente falando sobre Teflon. Teflon ele é uma barreira de calor. O ideal é você ter a chapa da sua prensa teflonada em epóxi, né?
Isso aqui é uma tinta epóxi para ela. Então ela já é perfeita se ela tiver assim. Né? Então eu vejo várias que nem isso tem, elas são na própria chapa. E várias chapas que são até muito porosas, né? São bem ruins. Bom, em certos momentos, né, para que a tinta ela não passe para cima nem para baixo, você nem deve usar o Teflon. Usar o papel é muito mais eficiente do que usar o Teflon. O Teflon ele acaba manchando e ele acaba voltando, acaba te devolvendo aquela tinta que foi para ele. Gente, tem alguma pergunta? Tem gente perguntando curso. Então, Você está pensando em... eu estou pensando em fazer um curso. Eu já dei alguns cursos presenciais, foram bastante legais, foram muito bons mesmo, só que agora com essa pandemia a gente não está pensando mais nisso, né? Mas estamos no outro curso online. Só que, gente, é o que eu falo, se você compra a minha tinta, se você compra, ela vai junto o perfil, se você compra um equipamento bom, né, industrial, uma boa prensa térmica, na realidade o curso pode ficar para depois. Mais alguma pergunta? Caneca queimada, por que acontece e como resolve? Então, gente, existe essas impressorinhas de caneca, gente, o que acontece com elas? Elas são descartáveis mesmo, tá? Elas são todas produzidas na China, tá? Diferente das prensas planas. Prensas planas tem aqui no Brasil a MOC, né? Eu só vendo ela aqui no Rio, mas você pode comprar em qualquer estado, é perfeita, é indestrutível. Isso, agora, essas que são de canecas, você não consegue que ela tenha a temperatura homogênea por muito tempo, então ela oscila demais. Então a gente não sabe exatamente por quê. Pode ser a resina ruim, pode ser muito tempo, muita temperatura, pode ser muita coisa. Não é erro aí de papel com a imagem, aí já é uma parte mecânica mais, né? A parte mesmo da prensa. Marcelo, tem uma impressora 4, você já falou sobre, mas quero comprar uma prensa plana. Você recomendaria uma 38x38 ou 40x60? Nenhuma delas. Se você tem uma impressorinha tamanho A4, você deve comprar uma 31x42, né? Mas em breve vou adquirir uma impressora A3. Então você compra exatamente a 31x42, que o A3 é 29.7x42. Então você tem tem uma margem que você não alcança, então você está munido, você está perfeito com uma 31x42. De preferência comprar uma prensa MOC. Não é fácil, ela é mais cara. Se achar uma usada com 10 anos, 15 anos de uso, compre. É excelente, vai durar a vida toda. Mais alguma pergunta? A minha caneca está saindo, aconselho... Bom, gente, estamos com quanto tempo de live? Eu me perdi. Eu me perdi um pouco com o tempo, que a gente era para estar saindo tanto no YouTube quanto no Facebook, mas houve aqui um pico de... Eu vou até tentar entrar de novo. Bom, gente, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a culpa dos erros não é de vocês. Não aceitem essa culpa. Não vão fazer aquilo que fulano disse, ciclano disse, que no grupo de Facebook. O terror só existe para tinta ruim, para informações erradas, para tudo aquilo que as pessoas querem. É muito fácil ter a desinformação para te vender aquilo que não presta. Desculpem dizer, eu sou bem franco, né? Então, é muito fácil que você ache que tudo é uma grande gambiarra, porque você compra qualquer coisa sabendo que dá errado, e não é assim. Tudo caminha, se você compra as coisas certas, é bem orientado, tudo caminha para a perfeição, né? Eu canso de dizer, os meus clientes, eles abandonam os grupos. Eles não têm problemas. Para que ele vai estar lá no grupo? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Primeiro que ele tem um canal comigo, direto, né? Eu tenho meu WhatsApp direto. Segundo que ele nem precisa recorrer a mim. Não precisa, porque tudo para ele funciona perfeito. Todas as cores saem.
exceto quando dá algum bug e a gente... Como hoje. Como hoje. Houve um problema sério aqui. E essas coisas, de vez em quando você desconfigura perfil, isso acontece, tá? Mas não é uma coisa física. Se você tem aquilo tudo perfeito, você vai achar o caminho correto. Você vai voltar a ele, vai voltar tudo a funcionar como deveria. Entendeu? Quando vou fazer uma impressão sublimática, faço em alta qualidade ou uma qualidade normal? Então, você quando usa o meu perfil, ele já chega ali na qualidade ou de 720 por 720, que é a qualidade máxima até de uma L120, ou 360 por 720. Essa é a qualidade que você tem que chegar. Se você vai a 1440 por 1440, você perde o seu tempo e perde o seu dinheiro, porque o processo ele não absorve isso. Essa resolução máxima, esse auge da resolução é para quem usa papel fotográfico e tinta corante. Aí sim ela absorve aquela imagem maior, aquela resolução de imagem maior. Fora isso, não é necessário. 360 por 720 já está de excelente tamanho. Então, a RVK personalizada está perguntando que o rosa dela está saindo marsala. Pode ser perfil de cores? Pode ser a tinta, porque... Eu não sei se ela veja bem, você usa a minha tinta, porque é o seguinte, até clientes meus que usam a minha tinta, eles precisam do meu perfil e das configurações ideais. Se ele tiver o perfil, mas não tiver com configuração certa, ou ele não imprime pelo CorelDRAW ou pelo Photoshop, tipo, tem muita gente que faz um PDF lá no CorelDRAW, aí guarda aquele PDF, depois ele pega aquele PDF, imprime pelo Adobe. Não vai sair a cor perfeita, tem que ser impresso e imprimir pelo CorelDRAW ou pelo Photoshop, né? Tem que ser assim, senão o perfil ele não atua como deveria. Isso é um detalhe que a gente sempre fala. Agora, a tinta tem que ser, o perfil ele é feito para essa tinta e para todo o equipamento da linha L da Epson. O que não acontece quando equipamentos grandes, né? Vamos lá. A tinta é sua, que ela usa. Então, RVK. Então a gente tem que ver se você está fazendo a coisa certa e imprimindo certo e se as configurações estão batendo certinho. Então a gente vê isso também, talvez até pelo TeamViewer, tá? A gente tenta ajeitar essas coisas para que tudo funcione perfeitamente. Você me chama depois pelo WhatsApp e aí a gente revê isso, ok? Bom, gente, volto a dizer, não aceitem as culpas, não aceitem toda a culpa do mundo, que isso não recaia pelos ombros de vocês, né? Tudo tem que funcionar às 1001 maravilhas, porque o processo não é tão gambiarra quanto dizem. O processo ele é bom, ele é perfeito, e tem gente que hoje compra equipamentos, hoje mesmo, ontem mesmo eu fui em várias indústrias grandes, gráficas grandes, fui até no pessoal da Padrão Color lá, e a gente vai vender umas tintas para eles usarem na Suricolor deles. Então são ajustes que a gente faz para que tudo funcione perfeitamente. A gente fez essa oferta para eles com a tinta ideal para a Suricolor. Existem tintas que são feitas para uma cabeça, para uma linha de equipamentos. Tudo isso tem que ser explicado, porque senão você acaba comprando a tinta errada. Não é só a tinta ser boa. Eu tenho a tinta JTEC italiana, é a melhor tinta do mundo. Não funciona para uma L120, para uma L1300. Aliás, ela funciona, só que não é ideal. Então você não vai ter a mesma performance que você teria com a tinta Planeta Transfer que é feita para esses equipamentos, entendeu? Também não tem nem perfil para ela, entendeu? Além disso tudo. Então não é ideal, não tem a cor ideal. É boa? É boa. Tem gente que gosta? Tem gente que compra? Tem. Eu vendo? Não. Eu poderia vender também,
né, ganhar esses clientes, mas eu me recuso a vender aquilo que não é perfeito, aquilo que não é ideal, embora seja muito bom, né? É muito melhor do que a maioria das tintas PV, mas como não é ideal, eu não vendo, entendeu? Tem uma pessoa, Lecospa, depois que começamos a usar sua tinta, perfil e ajustes corretos eliminamos. Nossos problemas com variações de cores também. Então, isso aí, gente, a gente ouve dia após dia, né? Todo mundo que passa a ser bem orientado, que usa a nossa tinta, que usa o nosso perfil, que usa o nosso OBM. O nosso OBM, gente, é um sonho, né? Pensa bem, quando já se imaginou sublimar um jeans, sublimar uma viscolaika preta? Pessoal que faz agora máscara de algodão, aí compram aquela bola de 8, fazem aqui uma logomarca, é perfeito. Pega uma camiseta preta, o pessoal que usa rock, né? Bota a sua banda no 28 por 40, é perfeito, não tem toque, né? As cores ficam bonitas, lindas, ideais, dura bastante. O pessoal tem gente que já fez 25, 30 lavagem, a coisa está perfeita até hoje. É um produto maravilhoso. A nossa toalha dupla face também, a gente vende muito, mas muito dela também. É algo também, é um sonho, né? Um lado poliéster, né? O outro lado enxuga, tem que ser de quê? Algodão. Então, um lado poliéster, o outro lado é algodão. Por isso que ela é dupla face. Um lado você sublima ela toda. Uma 70 por 1,40, toalha de banho. A gente vende para quem faz dia dos pais. O pessoal faz uma imagem do colégio atrás, imagem do filho que ele quer dar para o pai, para pet shop. Gente, vende para pet shop demais. Bastante coisa. Mais alguma pergunta? Não. Gente, então olha o seguinte, eu vou ficar por aqui, né, porque hoje a gente já ficou meio estressado, mas essa live a gente vai tentar colocar no YouTube. A gente vai encerrar da maneira correta aqui, né, para ver se a gente consegue mandar pro YouTube para ficar pelo menos gravada lá. Seria ao vivo lá também pelo YouTube, mas como não deu, no outro dia a gente fez, saiu tudo perfeito, gente, ó. Tanto no Facebook, quanto no YouTube, quanto no Instagram, foram perfeitos. Então, hoje foi um erro mesmo técnico, o negocinho do programa, né? Ele fica verdinho, hoje está amarelinho. Deve ser mesmo problema da internet nossa. Bom, gente, e espero que vocês tenham gostado, tá? Volto a dizer, vocês não têm culpa nenhuma, não se culpem e não deixem que culpem vocês, porque vocês estão usando a tinta que não chega aonde vocês querem. Isso é algo que vocês têm que brigar, né? Vocês têm que discutir sobre isso, né? Porque não é de vocês a culpa. Tudo tem que funcionar, as 1001 maravilhas, eu assino embaixo, né? Eu boto a minha experiência aí à prova, tá? Porque todo mundo que começa direitinho, tem as instruções certas, passa de patamar. Foi o que eu fiz na minha última live. Como iniciar, como permanecer e como prosperar. Prosperar é comprar uma plotter, comprar uma prensa térmica total de 65 por 80, 70 por 1 metro, que aí você faz o abadá total, você faz coisas maiores. Então isso é prosperar, isso é seguir em frente, né? E o que a gente vê que muita gente desiste, e é um mercado muito bom. Tanto é bom que eu estou nele há 30 anos, né? E não saí dele em nenhum momento da minha vida. Sempre prosperei, né? Hoje eu tenho tudo que eu tenho, foi vindo da transferência térmica, e muito também foi da transferência térmica, da sublimação digital, né? Que veio de 20 anos para cá, e a gente viu muita gente ganhar tanto dinheiro de comprar jatinho particular. Então,
é um excelente negócio, não desistam deles e contem conosco para sempre o nosso apoio. Vamos terminar? Então, até o próximo vídeo, até a próxima live. Vamos encerrar aqui. Aqui. Tenho certeza que deseja encerrar o seu vídeo ao vivo, só tem que cancelar e encerrar agora. Encerrar agora. Só tem essas duas opções.